Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá? Vocês sabem que eu começo sempre com a parte técnica, né? E hoje tô bem precária, tá? Porque hoje. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tô no meu account certo. Tô. Eu nunca sei se eu tô no brasileiro, se eu tô no italiano, se eu tô no marketing. Ok. Gente, hoje eu tô bem precária. Eu tô num quarto de hotel. Tô até tentando falar baixo, tá? Porque eu tô fazendo a Wine Hunter. Tô numa semana de viagens e justamente o tema da nossa tudo bem, olha aí, falando com nossos amigos que estão entrando. O tema da nossa live de hoje é isso, o que faz um Wine Hunter. Até a luz aqui tá meio precária, né? Nem vou mostrar pra vocês o que eu fiz no quarto de hotel pra fazer essa live. Tô com a mesa atravessada no quarto pra ter um fundo um pouquinho mais decente. Mas, e como vocês podem ver, não tenho uma luz assim bem... Bom, uma luz decente. Mas vamos lá, bem-vindos nessa super quinta-feira, mais uma quinta-feira juntos. E hoje temos live especial, vamos falar de uma profissão bem gostosa, né? Parte do meu trabalho, mas não só. Uma profissão, antes de chamar nossos convidados, né? Parte de um trabalho que muita gente está querendo fazer e muita gente me pergunta, né? Sabe, gente, quantas perguntas eu recebo durante a semana, quantos amigos aí perguntando, cá, me ensina como é que eu faço para fazer Wine Hunter, caçador de vinhos. O que é isso e como é que eu faço para fazer esse trabalho? Bom, antes de começar, vamos chamar aí os nossos amigos e o Carlos, né, que está lá em Ravenna, e os nossos convidados do Brasil, que são dois verdadeiros Wine Hunters brasileiros, que vão nos explicar como é que eles fazem isso, tá? Então, vamos lá, antes de mais nada, a gente convida o aqui, mas tá muito gostoso, um frio. Escolhi até um vinhozinho, depois que eu degustei 30 vinhos hoje, escolhi um vinhozinho, um Lagren, pra gente beber junto. Oi! Olá, e aí, Como é que você tá? tudo bem? Você aí, Cansada, né? Cansada de beber cansado? vinho. Ah, que tristeza, né? Pois é, né? Tema da noite, tema da Não é live. fácil esse trabalho, né? Dureza, Pois dureza. é. Tô até esperando aí, a gente vai falar também com outros Wine Hunters aí que já estão à espera, os nossos amigos. Mas o tema de hoje é bem gostoso, né? Mas eu admito que tô cansada, Carlos. Bom, amanhã é o último dia e foi uma coincidência, né, a gente ter escolhido esse tema, né, dessa live, o que que faz um Wine Hunter, que trabalho é esse, como é que a gente, como é que uma pessoa faz para virar um Wine Hunter, como que um Wine Hunter ganha vida, quem são os nossos clientes. A gente vai falar disso hoje, né, um pouquinho aqui na Itália, na Europa, no resto do mundo, né, porque eu viajo bastante. O que eu estou fazendo aqui essa semana, né? Porque justamente estou com um importador brasileiro e estou fazendo justamente isso, o trabalho de Wine Hunter com ele. E aí a gente resolveu chamar dois convidados, né? Especiais, dois amigos que aí no Brasil fazem esse trabalho tão gostoso. É, E você está pronto? ah, eu tô prontíssimo, né? Tô prontíssimo Pois é. e vamos lá, né? Trabalho é Vamos trabalho, a lá? gente cansa também, né? Como você falou, mas partes boas, partes cansativas. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo. Hoje Eu tô desarmado hoje aqui, tá? eu escolhi, olha, a luz aqui tá péssima, mas eu vou dizer, é um Lagren, tá? É um vinho aqui da montanha, né? Eu tô no Trentino, então é um Lagren, Lagren Trentino DOC, que é uma variedade aqui, né, do norte da Itália. E hoje eu tô aqui com esse importador que a gente veio degustar, Trento DOC e todas as variedades daqui. Degustamos hoje, ontem 32 e hoje acho que foram 30 vinhos, mas degustação de Wine Hunter não é a mesma coisa que agora a gente relaxar, abrir uma garrafa e finalmente beber o vinho que você escolheu para, né, para esse momento. Então são duas coisas diferentes, né? Vamos falar disso também. Vou chamar o Anderson e a Josi, né? Vamos lá? Deixa eu ver se eles estão aqui. Peraí, Taça e Prosa. Gente, quem é que não conhece a Taça e Prosa, né? Um beijo aí para os nossos amigos que estão presentes, inclusive a mãe do
Carlos, Ah, olha. pois é, né? Tem esse chat aí, né? Oi! Oi, oi! Boa noite! Olha, boa noite. Gente, Tudo vocês dão aí, vocês dois? Vamos abrir espaço aí. Ah, é que é Gente, coladinho. olha, coladinho. eu tô Libera espaço emprestada numa, aí, Anderson. Vamos lá, né? eu tô emprestada num quarto de hotel. Eles não tinham cálice. Olha o que eu consegui roubar para tomar um vinho tinto. Mas olha, gente, a gente faz o que pode, Que né? legal. Melhor. Eu pensei que eu fosse ter que tomar um copo de vidro, né? Então, assim, naqueles bem de assim de água, então é melhor do que Melhor nada, né? que Tudo não bem, tomar. gente? Com certeza. Como é que Vocês estão nos ouvindo bem? Tá tudo sim? tranquilo? Perfeito? Tá Como vocês perfeito. estão? Tá bebendo o quê? Bem, Estamos hoje, ó. tomando um espumante de Hum, uma micro champanharia de Farroupilha. Ele é produzido pelo método Charmat, porém a autoclave dele são apenas de 540 litros, então ele concentra bastante a fruta. Um espumante nature da uva gamay, um rosé. olha, que delícia! Tem Tá vendo, gente? garrafas Isso. produzidas. Quantas? 600. Não, isso é 600. micro mesmo, né? Micro, né? Isso aí dá Porque para fazer a 600, né, contagem gente? regressiva, né? Uma já foi. Né? Uhum. Bem pequena, né? Exatamente. Enquanto isso, gente, antes da gente começar, vamos dar um alô aí para os nossos amigos. Bem-vindos a todos. A gente está começando agora a nossa live aí para falar um pouquinho do trabalho do Wine Hunter, né? Do caçador de vinhos. E aí eu acho que a Josi e o Anderson já deram aí vamos dizer assim, um spoiler do que o caçador de vinhos faz, né, gente? Porque onde é que a gente vai achar uma vinícola, uma micro champanheria que produz uma coisinha dessa aí com 600 garrafas, olha só que delícia. Então, vocês querem começar? Vamos começar com vocês, que acho que é mais interessante, depois a gente passa para a Europa. Show de Então, vamos começar pelo Brasil. bacana. Então, vamos lá. O Carlos, o que a gente vai fazer? Vamos começar com umas perguntas. Amigos, os nossos convidados, né? O Anderson e a Josi, os nossos amigos, e quem está nos seguindo também. Se vocês quiserem fazer perguntas para eles, tá, gente? Escrevem aí, tá? Mandem as perguntas. Eu e Carlos, depois a gente fala um pouquinho também do nosso trabalho aqui, principalmente eu que estou fazendo nesses dias aqui na Europa, e eu já faço há vários anos, o Carlos está começando agora isso aí, e não vai mais parar, Não mas vou mais a parar. gente começa aí pela Tassi Prosa, pela Josi e pelo nosso amigo Anderson. Então, se quiserem mandar perguntas, podem, fiquem livres de, né, sentem-se Eu já vou livres para começar mandando a primeira pergunta aí, né? enquanto isso eu Eu bebo. estava Vai. trocando figurinha com o Anderson antes, hoje durante a tarde, durante o dia aí. E uma característica que me chamou a atenção é que sim, tanto eles como nós aqui realizamos o trabalho de Wine Hunters, né? Só que às vezes o trabalho em si, a técnica, ela é muito parecida, né? Mas o Anderson e a Josi têm, às vezes, um foco, um objetivo diferente, e que daí eu acho que ele vai apresentar aí agora, contando um pouquinho da história dele, do que ele faz, né? E eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né, Anderson? Eu não vou deixar você contar a história, né? Não, sensacional. Primeiramente, Explica aí o Tassi Prosa para nós. Primeiramente, a gente quer agradecer o convite. Demais. Para a gente é uma honra, né? Assim, eu não sei se a gente é aquele Wine Hunter ainda profissional, mas a gente está aí. Faz 3 anos com o Tassi Prosa, o nosso foco, para ser bem objetivo, nosso foco são vinhos brasileiros de pequenos produtores. É aquilo que a gente é apaixonado, né? Tem muitas preciosidades no Brasil, é o que eu estou acabando de comentar. 600 garrafas produzidas, uma micro champanharia da uva Gamay. É excelente o material. E a gente quando a gente começou nessa paixão pelo vinho e a gente experimentou o primeiro pequeno produtor, que foi a Velho Amâncio, que é uma vinícola de Santa Maria, Vale Central Gaúcho. Sensacional, foi amor à primeira vista, e a gente começou a garimpar vinícolas no mesmo sentido. Microlotes, mínima intervenção, e aí, meu amigo, ó, foi uma paixão atrás da outra, né? É o que a Karina falou, não para mais. Não para mais. E o que é legal na história é que assim, nós começamos com Tassi Prosa, né? Acho que sendo um Wine Hunter sem saber. Porque antes do
Antes do Tassi Prosa, a gente já gostava de vinhos brasileiros, já era uma paixão nossa, né? Não conhecíamos ainda os pequenos produtores, mas quando nós íamos tomar vinhos com os colegas, né? Cada um levava o seu vinho, então a gente levava o nosso, chegava no grupo, contava a história do rótulo, história da vinícola, né? Então, e quando a gente ia para algum grupo de amigos e tomava vinho e não contava história, eu ué, cadê a história do rótulo? Não tem hoje, né? Então, acho que meio que sem saber, né, a gente já ia exercendo, assim, essa função, aí, vamos dizer, né, de Wine Hunter, né? Sim, então, aí vocês já contando a história de vocês, que depois eu tenho uma pergunta aí, que eu já vou lançar a pergunta e depois vocês respondem, mas eu quero só abrir aí né, falar de duas características do Wine Hunter, né, já que vocês já começaram a contar a história. A minha pergunta é como é que nasceu, né, essa vontade, tá? Então, eu queria que vocês contassem isso também. Mas queria só que os nossos amigos aí que estão nos escutando, mas também quem escutar, né, quem vai assistir essa live depois, se ligasse, que vocês disseram duas coisas importantes. Que contar a história, né? Essa é uma das características fundamentais do Wine Hunter. Então, eu acho que para saber contar a história, assim, selecionar, escolher a vinícola, não é uma coisa assim tão difícil, e a gente vai falar disso também. Eu acho que a coisa mais difícil é entender tudo aquilo que está atrás desse vinho, sentir tudo aquilo que está atrás desse vinho, sentir o produtor, entender o contexto, absorver isso, não com o nosso ponto de vista, mas o que o produtor realmente quer passar e conseguir transmitir isso, contando, né? Então, eu acho que isso é uma capacidade, é uma habilidade que o Wine Hunter, se não tem, ele tem que desenvolver. Tá? Então, né, já aí que a nossa listinha aí, o que um Wine Hunter precisa fazer, né, além de, logicamente, ir procurar vinhos, que podem ser vinhos preciosos quanto, né, como vocês, ou vinhos mais, né, conhecidos ou menos, como a gente também faz, porque eu fiquei agora 2 dias na região do Barolo, então, respondendo algumas características, aí depois eu vou explicar a diferença do meu trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo, quanto é importante eu conseguir contar, né, cada pedacinho do Barolo, qual a diferença de um cru para o outro, né, e cada filosofia de cada produtor, né? Então, isso é muito importante, é fundamental para o Wine Hunter, essa sensibilidade, não só com o produto, mas com a vinícola, com a filosofia, e conseguir transmitir sem ter que se envolver, né? Mas sendo somente um instrumento de comunicação, né? Eu não sei se deu para entender né, o que eu quis dizer. Eu acho que isso é fundamental e vocês fazem isso muito, muito, muito Legal. bem. E cada vez mais vocês estão se afinando, né, Sim. nisso. E acho que isso aí é um ponto de força muito importante. E como é que tudo isso começou? Então, eu até vou refazer o comentário que eu fiz antes, porque agora você falando, sim, eu sou um Wine Hunter. Eu não acho que eu sou. E realmente faz sentido o que você fala. É por isso que eu te convidei. Complementando. Porque depois disso a gente começou a fazer uma sequência de viagens, mapear as vinícolas pequenas, nas quais a gente queria conhecer o produtor, filosofia daquele vinho, por que ele vinifica daquele jeito, para justamente passar para o nosso cliente. Porque quando a gente começou a perceber, aliás, teve um ponto muito importante que deu esse start. Porque quando a gente começou em Piracicaba, a intenção era vender vinho para entregar climatizado. A gente faz isso até hoje. Só local. Só local. Só que a gente começou, quando a gente abriu o Instagram, a gente começou a receber mensagens de fora, tipo assim, viu, por que ele vinifica desse jeito? A parreira da uva é em cima, no meio ou embaixo? Quanto tempo de sol pega? Eu falei, opa, para tudo, segura a onda e vamos fazer um curso. Se formou sommelier pela ABS do Rio Grande do Sul. Porque a gente começou a entender um nicho específico de público. Ele buscava esse tipo de vinho, queria saber, não era só o rótulo, ele queria saber primeiro o que tem dentro da garrafa também. Então isso foi muito bacana para estimular a gente, que essa é a parte desafiadora, porque quando você começa um negócio é tudo por conta, é do teu bolso. Vamos fazer viagem para o sul, vamos visitar vinícolas, vamos tomar vinho. Muitas das vezes a pessoa não acredita na gente no primeiro ano, não acredita, né, na nossa proposta. Então, assim, o primeiro ano foi um momento desafiador. O segundo,
foi ao contrário. A gente recebeu muito vinho de amostra porque as pessoas queriam entrar no nosso projeto. Foi aonde a gente começou a também ver aquilo que fazia sentido para a gente e não fazia. Porque, assim, eu tenho uma filosofia até hoje. Talvez o nosso projeto não cresceu tanto quanto outros, que colocam uma gama maior de rótulos. Não presta. É vender. A nossa filosofia é vender. Claro, não vou ser hipócrita nisso, só para resumir essa conversa. Mas a gente quer dar ênfase a esse tipo de vinho que a gente acredita que tem qualidade, né? Esses pequenos produtores é muito mais amor do que negócio. Porque se fosse negócio, eu vejo vinícolas como a Ravanello, por exemplo, tá? Que ela pula uma safra para outra se a uva não estiver boa. Ele poderia muito bem fazer uma correção e engarrafar e pronto, né? Para não fugir muito foco da conversa. Isso é qualidade, Isso é né? Qualidade, atenção. E passar essa informação para o cliente, né? Então, assim, tudo começou, na verdade, o ponto de start foi quando lá no começo a gente resolveu esse lance de começar a contar histórias para os amigos, fazer virar um negócio, e os pequenos produtores foi quando a gente experimentou o primeiro vinho de Santa Maria, né? Sim. Que é a Vinícola Velho Amâncio, que é um parceiro até hoje, um dos mais antigos, né? Que a gente viu, opa, é esse estilo de vinho coisa diferente que a gente quer. Essa expressão e aí vocês criaram esse nicho, né, bem específico, e nunca tiveram a tentação, né, já que o mercado mudou tanto, né, nesses últimos anos, nesse último período, a tentação de crescer, de, sabe, já que eu estou no mercado, eu tenho tudo para, né, para crescer, começar a trabalhar com todo mundo, né? Sabe como é que é? Eu imagino que oportunidade e proposta devem ter tido, né? Sim, bastante. Bastante, como assim, alguns mentores também, né? Chegaram alguns mentores que, assim, a gente fez mentoria junto com o Júlio Kunz e o Marcelo Vargas, mas alguns mentores que eu tive antes falavam isso. Você tem que colocar de tudo, senão vocês não vão crescer. Senão isso é um conflito mesmo, Anderson? Assim, tipo, Wine Hunter, nicho com comercial, né? Rola. Nem quando você falou que de repente começou a receber amostra, perdeu a graça o trabalho de Wine Hunter porque você cevou ali e o bicho veio? Como é que funciona, assim, sabe? Eu acredito assim, não que perdeu a graça, isso não, né? Mas assim, a partir do momento em que você tem uma loja, a gente, no nosso caso, nós temos o nosso e-commerce, a gente descobriu, assim, muito vinho diferente, muito vinho bom. Porém, entretanto, todavia, a gente não consegue abraçar todos, né? Então, aí cabe a gente fazer aquela escolha. Seleção, esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Alguns com dor no coração, mas assim, é questão da gente ter mesmo os pés no chão. Não é que o vinho é ruim, o vinho é ótimo, mas ela não consegue, a gente não dá conta. Não adianta eu ter 500 rótulos e conseguir trabalhar com 50. Eu acabo me perdendo no meio do caminho e não fazendo um bom trabalho. Claro. E foi justamente isso que a gente fez nesse ano, né? A gente deu uma ajustada. E aí a gente, numa descoberta dessa, assim, a gente indica, olha, nós, por exemplo, nós não vamos trabalhar com a vinícola tal. Tá, mas o nosso colega que tem uma loja lá, para ele vai fazer sentido. Ó, entre em contato com o produtor, o vinho é assim, o vinho é assado, aí dá certo. Para a região dele, o vinho vai para ele faz todo sentido, né? Então a gente também tem essa troca. Mas para responder a sua pergunta, Carlos, agora, né, de forma específica, não é a mesma coisa. Você não tem aquela emoção de... assim, eu tenho um problema sério cada vez que eu viajo com vinho, porque eu volto chorando, né? Eu me emociono muito fácil no falar de vinho. E você conhecer a luta... Desculpa. Você conhecer a luta, né, que eles sofrem para fazer um vinho de qualidade, com mínima intervenção, assim, é amor. Não tudo tem. Não vamos falar que eles não têm que ganhar dinheiro. Tem. Mas é muito mais amor do que um tino comercial. Então, isso que particularmente nos encanta. E você tá ali visitando em loco, né? Tanto é que eu fico apavorado. Na live de vocês da semana passada, que eu assisti, o Carlos falou 2 vinícolas. Como assim que eu não conheço? Não, como assim que eu não conheço? E eu ainda te provoquei, né? Desculpa aí. Fui eu que falei. Chamou um Garbim, lembra?
Mas eu provoquei, Porque o Carlos não conhece, conhece, o Carlos não não existe, conhece. então. Carlos não conhece ainda. Ele também foi o único que não veio, coitado. Ele tem que vir com você, ele tem que ir lá com vocês. Então, Lembra? Eu não conheço, é verdade. Eu não tive Foi lá. o único, para resumir, para resumir a sua pergunta, hoje a gente faz um trabalho de Wine Hunter muito mais voltado para o nosso público. A gente tenta mostrar aquilo, né? Passar para eles aquilo que a gente viu, que a gente acredita, né? Mas a gente tem a tendência agora daqui para frente, que a gente colocou tudo em ordem, a gente já tem um nicho específico, já sabe, é crescer muito mais nisso e quem sabe até entrar aí não só no B2C, também no B2B, para poder começar a ajudar. A gente já colocou em um restaurante, para te falar a verdade, em Piracicaba. A gente está tentando entrar nesse mercado também para poder não só a gente crescer nesse aspecto, mas também fazer com esses restaurantes, esses locais, deem uma oportunidade para o vinho brasileiro, né? Nesse aspecto. Porque assim, ó, eu até vou entrar num ponto, eu vou entrar num ponto agora, Karine, eu vou fugir um pouco da conversa, mas depois a gente volta. Eu vou ser o mais breve possível. Tá bom? Mas eu acho legal. Vai tranquilo. Porque a live de vocês na semana passada foi incrível. É muito legal as pessoas saberem o quanto o italiano também olha os nossos vinhos brasileiros e eles têm uma cultura de régua muito mais alta, com todo o respeito que eu tenho à nossa terra, ao Brasil, em relação à qualidade. Porque ali é o berço. Aqui no Brasil estamos... Hoje eu falei com uma das maiores produtoras de Trento DOC, né? Que Trento DOC, né, é como o Ferrari, né? É um método clássico italiano, espumante, hoje no mundo, né, famoso como um Franciacorta, como um Prosecco, e uma das maiores produtoras aqui a gente foi visitar hoje de manhã para uma degustação e ela estava falando, Karine, eu tô curiosa, porque depois que eu soube da premiação, né, depois que a gente conversou né, as vozes, cara, a Gabriela chegou aqui, assim, e ela nem sabe disso, mas assim, eu fiquei orgulhosa, porque, caramba, né, os vídeos de Amon Garmin são excelentes aí, ó, porque é pequenininha, né, e olha o tamanho do trabalho, né, a curiosidade, tudo, então, muito interessante, e ela perguntou ao importador brasileiro, né, a produtora pediu ao importador brasileiro notícias sobre os vinhos brasileiros. Olha só que curioso, né? Né? Então, isso eu acho muito bacana, porque aqui no Brasil ainda se tem aquela cultura de olhar rótulo pelo valor, não pela qualidade. O nosso trabalho é justamente fazer que as pessoas entendam isso, né? E uma experiência particular que eu tive, que é legal a gente frisar isso, que é uma coisa que eu, do fundo do coração, tenho muita vontade ainda de fazer, já vou te explicar o que é. Vocês mandaram para mim 2 quiantes maravilhosos. A gente provou um e um tá ali para o final do ano. Mas quando a gente fez a comparação com o Sangiovese de Santa Catarina, você vê que os dois estão trabalhando na mesma qualidade. Então, eu até penso, eu conversei com a Josi esses dias, e estava conversando com o Carlos hoje de manhã. Eu tenho vontade, num futuro não muito distante, por mais que o foco do Tassi Prosa seja vinhos brasileiros, a gente mora a fazer uma confraria de trazer esses vinhos da França, da Itália, vinhos que têm essa régua de qualidade mais alta, até para que o nosso público entenda um vinho, como o vinho de brasileiro, uma qualidade bacana, né? Principalmente os pequenos produtores. Eu falo isso porque a gente já teve experiência de clientes. Depois que a Josi se formou sommelier, a Josi já pegou cliente que deu de dedo na cara dela, com todo respeito. Porque o cara é acostumado a tomar vinho do sul da França, do sul da Itália e tal. A Josi conseguiu pegar o paladar da pessoa e jogar rótulos brasileiros. E o cara virou um cliente recorrente. Então, ou seja, é o cliente que toma vinho da Itália, vinho da França, mas toma vinhos brasileiros. Porque ele já entendeu a qualidade. Então, assim, desculpa fugir um pouco do foco do Wine Hunter, eu queria colocar isso, porque tem muito a ver com a live que vocês fizeram a semana passada em relação a isso. Eu acho que, assim, o que me chateia lá fora, parece que as pessoas estão dando mais valor do que o próprio público interno. Assim, também. Sempre foi assim com todos os produtos, né, Anderson? Não é só com o vinho. Desculpa, mas que eu vou defender um pouquinho. Os brasileiros sempre foram assim. Aqui na Itália tem um ditado: l'erba del vicino é sempre più verde.
A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu acho que no Exato. Brasil deve ter Existe alguma no coisa Brasil esse assim. ditado também. Existe uma coisa assim parecida. É. Então, é normal, acho que é cultural isso aí. Você falou, olha, enquanto você falava, eu ia anotando aqui um monte de coisa, tá? Porque Claro. no teu discurso eu vou pescando aquelas que são as características, né, do Wine Hunter. Claro. Porque você, no final das contas, vocês são, né, o Wine Hunter em pessoa aí, brasileiros, e que você, finalmente, você está vestindo a camisa, né? Porque agora o que você falou aí, fugindo ou não do assunto, você falou formação e educação, a estratégia para dar conscientização, vamos dizer assim, o português é meio torto, mas a conclusão a estratégia para criar uma conscientização, né, a clareza no brasileiro da qualidade do vinho brasileiro vou trazer um vinho do exterior, né, do velho continente, que tenha uma régua para fazer sim que eu consiga explicar. Então, assim, uma das funções do Wine Hunter, uma das características, também é educação e informação, tá? Então, estou fazendo aqui uma listinha daquilo que depois a gente, de repente, até publicar, né? Para ficar sempre no tema do que faz o Wine Hunter. O Wine Hunter não só escolhe vinho, não só conta do vinho, o Wine Hunter traz informação, traz educação, né? Não só sobre a parte que a Josi trata, que é a parte um pouquinho mais técnica, né? Que é a parte da degustação, né? Da vinificação, né? Mas também essa conscientização, o que é qualidade, porque justamente não é fácil explicar o que é qualidade. Então, achar também as estratégias para conseguir explicar para o seu público o que quer dizer qualidade, né? Hoje eu também estive numa vinícola e aonde você vê que colher a uva a 800 metros de altitude, com um certo tipo de clima, com certos tipos de dificuldade, um método onde a gente tomou um espumante que fica 9 anos, sabe? Entre 5 anos de assim, 4 assado, assim, todo um trabalho que você fica pensando, gente, será que quando as pessoas tomam esse espumante, elas têm noção do que tá, né? Do trabalho que foi feito atrás disso aqui? Como é que uma pessoa tem a coragem de dizer tá caro, sabe? Eu me vergonho. Na verdade, então, o valor seria quase intangível, né? Se fosse querer botar na ponta mas é do nosso trabalho, é nosso dever. Para o consumidor, né? Nosso dever é conseguir passar essas informações e conseguir... Gente, aquelas pessoas, os produtores, eles colhem aquela uva e só conseguem trazer um vinho daquela uva depois de 10 anos. E todo o investimento que tem ali. Em 10 anos. Clima, tudo, surreal. Né? Barrica, surreal. Garrafamento. Quantos riscos, né? O que não acontece na vida de uma pessoa em 9, 10 anos, mas que fosse em 5, em 3, em 2. Então, assim, atrás de um produto como um vinho tem muita coisa que precisa ser contada. Então, o nosso trabalho, assim como deveria ser o trabalho de embaixador de marcas, assim como deveria ser o trabalho do influencer. O trabalho de influencer não é só pegar uma garrafa e fazer foto o dia inteiro. O trabalho de influencer é criar influência a nível, influenciar as pessoas a comprar, mas por quê? Porque eu criei uma cultura, criei uma informação, eu te expliquei o porquê que essa garrafa vale. Eu estou te influenciando porque eu estou te dando um valor. E não porque eu sou bonita e tenho olhos azuis e cabelo liso. Mas tudo bem, vamos fechar. Isso é um tema. Perfeitamente. Não é tema da noite. Uma soma de fatores, né? Sim. Que vai desde o técnico, né, de você ter um conhecimento mais técnico, a você também ter, vamos dizer, aquela parte, vou tentar falar aqui, né? Mas o meu português também não é bom, tá, Suzane? Ai, meu Deus. Aquela parte humana que entra onde você, através da história, você vai gerar todo o valor em cima daquele rótulo, né? Então, é uma soma de fatores. Isso. Só para complementar, desculpa te cortar, Karine. Só para complementar, e assim, e toda uma história, né, relevante daquele vinho, né? Não é só a história para vender o vinho. É todo um processo que se faz. É aquilo que você falou. O cara colhe a uva, é 10 anos para poder fazer, tem todo o trabalho de vinificar. Aí em tempo de garrafa, aquela coisa toda. Então,
é uma história relevante que tem um custo operacional também nada baixo, né? Lógico. Nada baixo. E fico feliz em ouvir isso de você. Agora eu vou fazer uma resposta particular, porque eu vejo que eu estou no caminho certo, então, em relação à minha linha de pensamento, em relação a trazer esse tipo de, sei lá, seria, não é oportunidade, esse tipo de degustação Sim. com vinhos de repente diferenciados, para poder trazer essa, estou me fugindo da palavra, essa oportunidade da pessoa realmente saber a qualidade, né? Como a régua está alta em relação ao berço do vinho no mundo, né, cara? Isso é bacana. É verdade. Obrigado É aí verdade. pelo insight que você deu. Bacana. É verdade. Mas é isso. Então a gente acabou de entender um pouquinho melhor o que faz, né, a Taça e Prosa, e que é fantástico, né? Porque que vocês é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que está crescendo, né? E cada vez mais, e com a parte da Josi e com a tua, assim, que são duas partes diferentes, mas bem complementares, né? E isso é importante também saber, gente, explicar. Vocês estão aí, né? A gente está aqui. O que a gente faz também? Porque eu quero mostrar essa outra parte, né? Eu oficialmente nasci, né, fazendo um trabalho muito mais comercial. E com os anos virei referência para o mercado brasileiro para aquilo que é a Europa, né? Aquilo que é o meu mercado. Eu moro, né, são 30 anos que eu moro na Itália, para quem não me conhece ainda, que de repente está me vendo pela primeira vez, me escutando pela primeira vez, são 30 anos que eu moro na Itália. São 23 anos que eu trabalho com exportação daquilo que é o Made in Italy. Então, a gente, assim, no meu trabalho, eu passei desde a cosmética, automotivo, eu sempre falo, toquei um pouquinho de tudo, até que eu toquei o vinho. E como todo mundo, quando a gente toca o vinho, a gente, né, não tem como voltar para trás. E nos últimos anos, nos últimos 15 anos, eu me especializei no mundo do vinho com o mercado brasileiro e virei referência no mercado brasileiro para os importadores e para quem quer entrar no mundo do vinho, né, a nível de importação, para aquilo que é o velho mundo, né? Então, não só a Itália, mas a França, a Espanha, Portugal. Então, assim, eles me veem, os importadores nos veem, né? Eu digo nos, porque agora o Carlos está na minha equipe aqui, desse lado, como referência quando precisam achar alguns vinhos específicos. Então, assim, no começo, o trabalho era só levar as vinícolas italianas para ir. Então, quando eu comecei, tendo que levar vinícolas para ir, eu tive que conhecer muitas vinícolas e desenvolver a parte que era conhecer o mundo do vinho, os produtores, tudo, mas sem saber também que eu estava garimpando, como você chamou, né? Mas eu fazia isso por quê? Porque eu precisava entendê-las e conhecê-las bem para poder propô-las, para poder levá-las. Elas queriam ir vender no Brasil. Então precisa conhecê-las, precisa criar aquele relacionamento. Aí você acaba conhecendo tudo, todos, e criando uma grande conexão, porque uma das coisas mais importantes, e você sabe, é você criar esse relacionamento com o produtor. Se você não cria esse relacionamento com o produtor, você não vai criar o relacionamento com o vinho, com o território, você não vai conseguir passar ele, né? Porque o nosso trabalho é transmitir aquilo que a gente acha e aquilo que a gente... porque às vezes o vinho não precisa ser tão diferente, tão especial para ser uma pérola, né? Porque é o contexto que faz com que ele seja, no meu ver, uma pérola. E aí, esses anos, agora que o mercado explodiu, né, o mercado do vinho no Brasil, a moeda, né, a fritada virou. Então, os importadores e todo mundo que entra no mercado do vinho nos procura porque quer que a gente selecione os vinhos. Então, eu já assinei várias cartas de vinhos no Brasil, a gente continua selecionando. Então, por exemplo, essa semana eu estou aqui porque os importadores precisam começar a importar vinhos italianos. O trabalho que eu faço é ajudá-los a montar o projeto de importação para o Brasil e a selecionar os vinhos. Os vinhos sou eu que seleciono, mas como é que eu seleciono? Porque isso é importante, que é uma coisa que você não falou, porque nessa parte você não tocou, e é uma parte que a gente faz, eu preciso ter a sensibilidade de escutar o importador. Então, eu me sento com o importador, escuto, então a gente tem que saber escutar, interpretar o que o nosso cliente quer.
Então, Wine Eu sim, Hunter, sim. muito... Eu vou Oi? levantar a mãozinha assim para falar um Quem, pouco. você? Eu Tá, deixa eu só terminar. termina, termina. Tá, só terminar só esse pedacinho aqui rapidinho. Então, a gente tem só que conseguir, né, escutar o importador, interpretar, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer, né? Ah, eu quero um vinho de qualidade alta. O preço não pode ser muito alto, mas também não precisa ser muito baixo. Gente, a descrição, tá? Não, eu tô brincando se meus importadores estiverem nessa. Eu quero uma variedade, assim, eu quero um vinho, eu não quero essa marca famosa, mas também não precisa ser desconhecido. Assim, eu não quero gastar muito, importante isso, tá? Mas também, gente, quero um vinho no supermercado. E aí o cara não sabe o que ele quer. Então, você tem que começar a entender. Aí começa todo um trabalho de coaching da nossa parte. Tá, quem é o seu cliente? Para quem você vai vender? Aí ele começa. Ah, para restaurante, loja, e-commerce, pessoa física. Cara, tu não pode vender para todo mundo. Aí a gente começa a ajudar o cliente a se achar. Então, o trabalho do Wine Hunter não é só achar o vinho. Ele, antes de mais nada, tem que ajudar o importador a se achar, né? Não é? Então, assim, é um trabalho interessante, porque você tem que ter uma grande sensibilidade, porque senão acontece que você faz todo um trabalho errado. Você vai procurar o vinho todo errado, chega lá, o cara diz, pô, mas esse vinho custa muito caro. Filho, mas tu falou pra mim que tu queria um vinho top, que tu queria um vinho de 15 euros. Mas chega aqui 400. Mas eu falei pra você que era assim. Ah, não, 400 eu queria na gôndola. Não que eu queria desembaraçar. Então, tem que ter um trabalho muito bem feito nosso também, lá assim, na base, né? Para depois eu chegar aqui e começar a procurar e a garimpar de acordo com os meus conhecimentos de Itália, de Europa, de preço, de qualidade de cliente, de rótulo. Tem rótulos que não funcionam no Brasil. O vinho pode ser maravilhoso, mas o rótulo não funciona, né? Tem nome de vinho que não funciona, tem nome de vinho que a gente não consegue falar, né? Tem certos nomes que o cliente não vai conseguir vender porque o cara olha para a carta e não vai pedir porque ele se envergonha, ele acha que vai errar, né? Falar o nome dele é muito difícil. O vinho francês acontece muito isso, né? Gewürztraminer, o Carlos sempre brinca com isso também. Então, o exemplo dele. Então, o nosso trabalho também tem essa parte de psicologia com o comprador. Eu agora, para fechar, e depois eu juro que deixo o Carlos falar, então vai, fala, eu fecho depois. Isso aí, ó. A Jus acho que quer complementar também, tá? Lá no começo da live eu comentei que talvez essa fosse uma das maiores diferenças entre o trabalho que a gente realiza, que você realiza aqui na Europa, com o que o Taça faz ali. Porque, me corrija se eu estou errado, né? Mas, de um modo geral, vocês realizam esse trabalho de busca, né? De procura dos vinhos, hoje, para o negócio de vocês, né? Para o Taça e Prosa, né? É claro que é para atender o cliente do Taça e Prosa, mas a escolha, né? Ela é de vocês, né? Baseada em algum critério, algum target, né? Enquanto que aqui, né, Karine, a gente tem que realmente, a gente faz literalmente um meio campo, né? Entre uma pessoa que está querendo encontrar o vinho, eu quero um vinho, como a Karine falou, eu preciso descobrir o que eu quero, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu preciso de alguém que me ajude a entender o meu mundo, que eu tenho uma ideia de vinho que eu quero assim, X, Y, Z, e a gente vai buscar esse vinho para a pessoa e ainda vai entender se ela realmente quer aquilo que ela está procurando. Só, né? porque, Então, por exemplo, esses dias é uma aqui, diferença. a gente faz esse trabalho no papel, eu apresento para o cliente pega um avião, essa semana ele está aqui. Aí eu pego, tudo aquilo que a gente apresentou no papel, agora a gente fez uma simulação de importação, porque também tem isso, eu tenho que mostrar para você que aquilo que eu te falei vai custar desembaraçado isso. Ok? Estamos alinhado? Sim, é isso. Ok, então agora vamos degustar. Então, ou a gente tem os vinhos já no Brasil para você degustar de um jeito, ou então tu pega um avião e vem para cá. Então, são 3 dias que eu estou rodando com o importador de São Paulo. Então, a gente fez, primeiro dia, 22 vinhos, eu acho. Segundo dia, 32. Hoje, 30. Amanhã eu tenho 3 regiões. A gente sai de Trento, vou para Friuli, Venezia e Giulia, faz a primeira degustação às 9 horas da manhã.
11 horas eu já tenho Valdobiadene com Prosecco. Aí depois saio correndo, vou para Emília-Romanha, depois eu vou para Bolonha para jantar com com o presidente de uma empresa, de uma vinícola que está saindo da Polônia para vir jantar comigo, com o importador e com o Carlos que está vindo. Ou seja, em um único dia, amanhã vão ser 50 vinhos. Tá? Aí depois o importador segue viagem sozinho para fazer toda a Toscana, tudo planificado, tá? Planejado. Eu não vou, porque pelo amor de Deus, tem família também, né? Sim. Mas... Já que você tocou nesse assunto, né? A gente prometeu falar, né? Quais são as nossas dificuldades? Eu vou dar uma, né? Porque é uma profissão, um trabalho que causa, vamos dizer assim, vontade em muita gente, né? Principalmente quem gosta do mundo do vinho, né? Ah, isso é um trabalho legal. Mas qual que é o perrengue? Né? O perrengue é a viagem, né? Ou tem outros perrengues? Assim, sabe? Qual que é? Aonde que a gente cansa? Fala, Bom, Karina, não sei, gente. Anderson, se você tiver... Claro. Vou deixar vocês compartilhar isso, vocês têm mais Claro. experiência que eu. Eu vou ficar aqui de entrevistador só. Começo eu ou começo o Anderson? Você que manda, Karina. Começa com você. Bom, onde é que cansa? Bom, Viagem cansa, né? as primeiras vezes é lindo, tudo lindo, maravilhoso. Viagem cansa, gente. E viagem cansa, e quando a gente está longe da família e tudo, e são muitos vinhos, é muito pesado, você não tem tempo para mais nada, você não tem hora, você não dorme. Tem sempre que falar várias línguas, tem que interpretar. Muitas vezes, é lógico, o cliente já tinha escolhido alguma coisa, chega na degustação, não é aquilo. Então, amanhã, a vinícola das 9 horas da manhã não estava no projeto, tá? Então, a vinícola das 9 horas entrou. Por quê? Porque o espumante, um dos espumantes foi reprovado no tasting, então, na degustação. Então, como ele foi reprovado, meu trabalho da Wine Hunter é achar a solução, né? Quando é que você acha a solução? Então, ali você começa, né? Caramba, peraí, com aquelas características, aquele preço, tem que responder ao cliente. Porque o cliente, o meu importador tem um projeto, ele faz casamentos. Então, eu não posso dar um espumante, sei lá, para restaurante. Tem uma característica, o espumante italiano que vai para um casamento. Então, assim, eu tenho que entender também onde é que é a solução. Às 6 horas da tarde. Pô, Nicola, olha só, tô com um importador aqui, não sei o quê. Eu conheço teu espumante porque eu degustei 2 anos atrás uma feira em Paris. Ele ainda tá ali pro Brasil? Tá. O preço, quantidade... tá. Poxa, olha só, me faz por... Tô um importador aqui, eu posso me degustar? Cara, eu tô há 3 horas dele. Vou acordar 5 da manhã, pego o carro às 6, vou para lá às 9, porque às 11 eu tenho... Então, assim, isso é pesado, né? Então, esse é um ponto negativo. Outro, só para fechar aqui, é também o fato que muitas vezes o cliente, como eu falei, muda depois o projeto, né? Então, assim, vocês fazem para vocês, eu faço para um cliente. A gente trabalha, vai para outros países, para a gente estar com um projeto grande, a nível mundial. Se eu tiver que fazer África do Sul, Austrália, Califórnia, imagina se a gente faz tudo, traz os vinhos e o cliente diz... Porque às vezes pode acontecer isso no contrato, eles pagou e tudo, mas eles... não. Sei lá, eu estava pensando que a gente podia fazer um negócio diferente, porque acontece, sabe? E assim, é muito frustrante, porque... E pode acontecer, porque as vinícolas também confiam em você. As vinícolas, poxa, elas pensaram, caramba, eu vou vender no Brasil, caramba, eu vou vender... Sabe, você criou, rolou uma expectativa e depois o cliente mudou de ideia, mudou de projeto, brigou com o sócio, se separou, aconteceu um monte de coisa nesses 2 meses de projeto e você... Então, existem coisas que são fora do teu controle. E aí acabou. Vamos começar de novo, né? É isso. E você, Anderson? Responde aí. O nosso ainda não é tão complicado desse jeito que nem o seu, né? Tô até, assim, com todo respeito a você, tô me sentindo até mais aliviado. Tá feliz, né? A tua vida ainda é Não, porque boa, agora o Carlos vai dizer pra mim os também, problemas. tudo é festa ainda, tá? Tudo é festa. Então, assim, o nosso, como a gente garimpa, e ainda é um negócio que a gente faz e por conta, né? A gente faz todo um roteiro e tal. Qual, por exemplo, agora? A gente fez uma última viagem para o sul. Foi uma loucura.
Graças a Deus teve uma amiga que desceu com a gente, que é fotógrafa profissional, ajudou. Porque assim, a gente está com um projeto, não sei se vocês viram o nosso canal do YouTube. Sim. Lá, a gente está colocando vídeos no YouTube, né? Das vinícolas, foi tudo por conta. A gente conversou com o pessoal da vinícola, a gente quer fazer um projeto, a gente quer alavancar, né, o nosso site nível Brasil, fazer as pessoas conhecerem, só dá a oportunidade de... Cara, tinha dia que a gente gravava em 4 vinícolas. A gente chegou no sul, naquela época da chuva. Estava eu me lembro, foi setembro, lembra? Na época da Wine, antes da Wine. A gente estava ali. Né? Então, assim, e aquele negócio, viagem, cara, passagem de avião é muito cara. Eu vou de carro. Então, é de carro de São Paulo para o Rio Grande do Sul. É 1.230 quilômetros. Então, às vezes você fica na estrada o dia inteiro. Mas eu tenho essa liberdade, porque eu adoro dirigir. Né, cara? Então, assim, come qualquer coisa. Às vezes você não consegue comer, porque você vai de uma vinícola para outra. O lado bom, todo mundo fala assim, mas você toma vinho o dia inteiro. Também não é bem assim. Né? O pessoal pensa, o cara... Não é bem assim. Porque entra aquilo que você fez o comentário no início da live. Há uma diferença entre ir degustar o vinho e eu sentar... Escolher beber com prazer. Tomar vinho o dia inteiro, para começar... É bem longa isso, né? Agora, um lado bacana, puxando agora para o consumidor final, que é o nosso foco, eu gosto muito da Josi, porque a Josi é uma companheira de viagem, né? Assim, eu falo assim, em negócios agora, tá? Não esposa, ela é uma baita companheira de viagem, e a Josi, ela tem uns insights muito legais. Quando ela experimenta um vinho diferente, ela começa a falar nome de clientes. Esse cliente vai gostar, essa cliente vai gostar. Então, assim, isso é muito bacana. Eu tenho visto com o tempo, ela tem adquirido. A gente foi para Minas agora, a gente foi convidado por uma vinícola no lançamento de um Syrah. A gente aproveitou e visitou algumas vinícolas né, que a gente não conhecia aí, a parte de Minas. Também, a gente tomava fulano, para não falar nomes aqui, ciclano vai gostar desse vinho. Eu tenho que falar sobre esse vinho para pessoa tal. Então, a gente começou a construir, né, uma carteira de clientes, digamos assim, e a gente quer expandir, né, obviamente, esse tipo de vinho, mas seguindo essa linha do que os nossos clientes já gostam, né, para não fugir do foco um pouco, mas essa parte de viagem, essa parte aí de hotel, vai para uma cidade, vai para outra, volta, tudo corrido, porque eu ainda tenho meu trabalho, eu não posso ficar muitos dias fora, né? E agora comecei a fazer curso de inglês, então arrumei um horário. Segunda e quarta, às 5 horas da manhã, para estudar o inglês, porque à noite é o curso. Mas, cara, a gente tá nessa luta aí também. Conciliar tudo, né? Agora, falando algo assim em relação... não sei se é negativo, mas vamos colocar, né, do lado que ele comentou, que eu provo o vinho, degusto, lembro do cliente tal, né? Então, acho que, assim, uma das coisas, assim, que, vamos dizer, como Wine Hunter, que pra mim, eu, Josi, né, por ter essa carga de, você é a parte técnica, né? Então, pra mim, ainda vem, às vezes, o medo de errar. Nossa, olha, tal vinícola bacana, assim, assim, assado. Só que quando a gente traz a vinícola para o nosso perfil de cliente, às vezes acaba não indo, né? Aí você acaba tendo que mudar todo o seu plano, né? E escolher uma outra vinícola. Então, às vezes, para mim, assim, ainda fico assim, nossa, esse medinho, sabe? De você vai escolher, será que você está escolhendo certo? Será que você tem essa técnica ainda? Eu sou sommelier recentemente, né? Não faz muito tempo. Não tenho tanta litragem. Então, um ponto negativo para mim, para nós aqui no Taciprosa, que eu tenho em particular, acho que eu nunca nem falei isso pro Anderson, às vezes é o medo de escolher algo errado. Mas acho que o medo, você falou uma coisa muito importante, mas acho que o medo é até importante, né? O medo faz parte da gente, né, gente? Se a gente não tem medo, acho que é até um pouco demais, né? Dizer que nunca tem medo. Tem que ter sempre um pouquinho daquela... Eu acredito que isso faz... Assim, medo é uma palavra que tem várias nuances, né? Mas eu acho que tem que ter um pouquinho, porque senão você nunca vai colocar em dúvida, né, algumas coisas. Então eu acho que é importante, porque a gente também, eu e o Carlos, toda vez eu falo com ele. O medo nos move para tentar acertar, para ser melhor, eu né? faço esse trabalho há anos, eu tenho um posicionamento aqui na Itália, como vocês sabem, eu sou a embaixadora do maior guia de Wine Hunters da Europa,
para a América do Sul. Ou seja, o meu trabalho é ir para a América do Sul, selecionar vinhos para trazer para serem premiados. Gente, eu posso errar, lógico que eu posso errar. Mas, sinceramente, se me escolheram para fazer isso, é porque alguma coisa eu sei fazer. Sim. Então, mas é lógico que toda vez a gente se pergunta, será que... eu acho que a gente tem que ter o medinho sempre, mas a gente tem que ter um grande conhecimento. Assim, você tem uma coisa que depois eu queria, antes da gente terminar aqui, dizer para quem está nos escutando o que eu acho se eu tivesse que deixar, porque assim, agora eu estou tentando escrever um manual do Wine Hunter, porque me pediram, então eu estou fazendo um trabalho legal, porque muita gente quer fazer esse trabalho. Uma das coisas que a gente precisa também é ter isso que você tem, Josi, essa sensibilidade de conhecer os nossos clientes, o nosso mercado, como está rodando, sabe? Ter um monte de antena ligada. Porque essa sensibilidade faz sim com que a gente possa desenvolver estratégias e mudar as coisas, sabe? Rapidamente. Tudo muda muito rápido. E se você faz uma escolha errada, se o Wine Hunter faz uma escolha errada, ele pode também posicionar de outro jeito. Porque se você conhece, você tem, de repente não serve para você, mas como o Anderson falou antes, serve para aquele parceiro. Por quê? Porque você olhou o cara não como teu concorrente, mas você teve a sensibilidade de escutar que o cara faz o teu trabalho, ele faz mais ou menos aquilo que você faz, um outro nicho. Aí quando você entendeu que você escolheu a vinícola errada, cara, peraí, não serve para mim, mas, poxa, vou lá e vou falar com ele. De repente, hoje eu faço esse passo, amanhã ele também faz. Então, o nosso trabalho também, eu não sei se deu para entender, Sim. é aquele de ter sensibilidade de criar estratégias, de resolver o problema, sabe, tudo isso faz parte. E isso, o medo vai ter sempre, a gente vai errar 1000 vezes, tá? Porque somos humanos e, olha, a gente tem médico que erra, tem gente, todo dia tem gente que erra em todas as profissões. Então, isso aqui não é uma matéria exata, não é Isso que eu ia matemática, falar, um não é mais uma um, matéria dois. exata, né? Sem querer se isentar do erro, né? Sem Não querer se dá. isentar do erro, mas tem tantas variáveis aí, né? Que é que nem falar de harmonização, né? Eu sempre dava minhas aulas de harmonização, dava até raiva, né? Que você estudava todos os detalhes do prato para alguém falar assim que eu gostei mais desse vinho com chocolate, sabe? Você tinha o tempo todo falando que vai harmonizar com queijo. Daí tem alguém que gosta do abacaxi, sabe? Tem coisas que fogem do controle, né? Então, assim, mas se você tiver aquela sensibilidade de pegar aquele erro, né, criar estratégia e consertar o negócio e, sei lá, né, dar aquele, não vou dizer daquele jeitinho, mas de qualquer maneira, você conhece o produto, você conhece o mercado, você tem todas essas, né, como ela falou, eu conheço o cliente. Tá, não escolhi o produto certo, mas eu pego o produto e dou para um outro. Não sei, sabe, isso aí é uma grande habilidade. Mas é por quê? Porque você soube escutar o cliente, soube escutar o produtor. Então, o Wine Hunter não é só conhecer o vinho, gente. A bebida, o vinho como bebida, sim, aquilo ali é uma pérola, mas tem um mundo atrás daquilo, né? Porque, né, tem um mundo. E esse mundo é feito de pessoas também, tá? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Quando muita gente diz, muita gente não precisaria de mim. Porque na época da internet, você googla ali, Chianti Toscana de 4 euros. Cara, chat GPT te dá a lista. Você quer ela pontuada, ele te dá pontuada. Quer em tabela, ele te dá em tabela. Mas não tem uma Karine que vai te dar todo... Não tem, o chat GPT não vai te dar tudo aquilo que eu te dou, que você dá para o cliente. Você entende? O feeling, né? O tudo feeling. Aquilo que a pessoa, a emoção, entendeu, que faz esse trabalho, que é real, entendeu? Não tem. Então, e o cliente está disponível para... Porque o cliente que está aqui no outro quarto do hotel aqui, ele veio do Brasil e assim, está aqui disponível porque ele quer um projeto bem feito e ele pode degustar esses vinhos sozinhos. Por que a gente está aqui? Justamente porque isso tem, né, tem um valor, que é isso, é o valor da pessoa. Ele não precisa de mim, ele tem uma competência técnica. W73, não sei o quê. O cara fez tanto curso que eu nem conheço todos os cursos que ele fez. Né? Ele tem tanta competência de formação que às vezes, eu tenho que ficar quieta. Tá? De tanto que ele conhece vinho. Mas são duas coisas completamente diferentes. Então, assim, não precisaria de um Wine Hunter.
Não sei se deu para entender. Sim. Então, assim, o Wine Hunter é muito além, né? Então, assim, para quem... eu vou dizer o que eu acho que precisa. Vocês dizem que vocês acham, e o Carlos também. Para quem quer fazer esse trabalho, gente, primeira coisa, tem que ter um nicho. Taça e Prosa tem um nicho. A KDS, a Karine, o Carlos, a gente tem um nicho. O que que você faz, né? O que que você conhece? Você não pode fazer tudo, né? Você tem que ter uma especialização. Uma coisa. Então, se vocês amam vinho, escolhe o que você mais gosta, né? E sai por aí procurando, mas você vai viver de quê? Tem que escolher também como viver. E o Wine Hunter tem como viver. Comecem a pensar e tem jeito de viver. Tem um jeito ou de outro, devagarzinho. O Anderson tá achando deles e eles têm a loja e tudo começou nem sabendo que eles eram Wine Hunter, mas começou assim. Então, eu digo, eles têm um salário emocional. O salário emocional é aquele de fazer o Wine Hunter. E aí, depois, economicamente, entra de repente para a loja. Eu tenho, como Wine Hunter, nós fazendo do outro jeito. Bom, de um jeito ou de outro, dá para ganhar. Tem que ter habilidades técnicas do vinho, habilidades, como é que se diz? Conseguir estar com as pessoas, sensibilidade com a pessoa, tem que ter um pouco de leadership, tem que ter aquelas características e tem que saber, além de escolher, tem que ter vontade de viajar, tem que ter paciência, tem que ter, assim... Disposição financeira, porque tudo no início, né? Porque É no seu. começo você que vai investir, você vai investir muito, você vai investir porque tem que criar um posicionamento também, né? Então, assim, mas é um trabalho maravilhoso. A verdade é que é um trabalho maravilhoso. Tudo que a gente faz na vida tem seu parte branca e preta, né? Como se diz, né? As suas nuances. Mas é um trabalho lindo, gente. É uma coisa maravilhosa. E eu agora tenho a sorte que tem o Carlos. A gente falou, essa vez eu vou, a próxima ele vai, né? Eu ia falar que é trabalho do Wine Hunter preencher planilha de Excel. Sim, é trabalho da Wine Hunter preencher planilha de Excel também. Eu achei que eu estava desviando a função aqui, mas não, então tá certo. Trabalho da Wine Hunter preencher planilha de Excel. É trabalho da Wine Hunter fazer para isso também. Carregar Não tem... caixa também. Carregar caixa. Isso agora, Carlos. É carregar Caixa é o que mais carrega. Carregar caixa. Outra coisa, os vinhos que chegam na nossa casa, nosso escritório, tudo isso, eu acho que não é tão negativo. Assim, por quê? Isso não quer dizer que eu vou trabalhar com você. Mas muitas vezes a gente descobre coisas maravilhosas quando, assim, a gente construiu uma comissão técnica, a gente formou uma comissão técnica, porque não dá para degustar tudo, tá? Eu, como tem muito vinho para degustar, por exemplo, a gente se encontra de vez em quando, aí tem o Carlos, que tem um palato, né? Um paladar, Um paladar. tem um que é um degustador profissional, tem 2 sommeliers. A gente junta todo mundo, tá? Eu dá uns 30 garrafas com as fichas, cada um diz o seu. A Karine conta aí história. A gente faz. Eu conto as histórias. Eu sou a única que não faço a degustação técnica. Porque eu digo, gente, essas aqui, ó, de uma vinícola assim, essa aqui eu conheço as vinícolas que mandam. Porque eles me ligam, me contam a história, aí fazem live comigo e depois mandam as garrafas. Aí eu explico para eles quem são, eles degustam, fazem, né, a parte técnica e eu faço a parte, né, mais emocional. E dali, às vezes, saem coisas maravilhosas. Então, a gente não recusa, porque às vezes o Wine Hunter a gente faz desse jeito. E aí sim, peraí, eu acho que vamos naquela vinícola, vamos visitar aquela lá. Hoje eu conheci uma vinícola maravilhosa que já estava trabalhando com a gente, que eu nunca tinha visto. Hoje eu coloquei ela na lista desse meu cliente, mas eu não conhecia fisicamente. Gente, olha, eu fiquei deslumbrada e eu falei para ele, obrigada Bruno, obrigada, porque trazer você para cá, eu só conhecia por Zoom, né, tive oportunidade de trabalhar e tudo, mas eu admito que eu não conhecia, só conhecia nas feiras, o cliente. Não tinha vindo aqui. Os caras têm uma tecnologia, um controle de qualidade que eu nunca vi em nenhuma vinícola da minha vida. Eu fiquei assim, ó. Carlos, eu tô falando da cantina de Trento. Sim. Eu fiquei abismada. Eu nunca vi. Eu falei assim, gente, eu quero vir aqui fazer um filme isso aqui. Porque vocês têm que ensinar para o mundo
como se controla a qualidade de uma vinícola, sabe? Uma coisa espetacular. E era uma coisa que eu e o Carlos não tínhamos nunca tocado nesse tema. Hoje eu vou vender aquela vinícola com excelência, entendeu? Excelência. E são coisas que todo dia a gente vai descobrindo, né? Bom, e vocês? O que vocês acham que um wine hunter tem que ter? Um ponto que eu acho, vamos dividir aqui, né, amor? Que acaba sendo diferente. Sim. Mas um ponto que eu acho legal também é não parar no tempo, né? Apesar do vinho ter anos e anos e anos de existência, ele não para no tempo. Então tá sempre mudando o mercado, tá sempre mudando o estilo de consumidor, sempre tem um estilo novo, um produtor que sempre produziu de um jeitinho, hoje produz de outro, busca uma outra, entregar uma outra filosofia. Então acho que tá sempre estudando e sempre se atualizando com o mercado. Acho que é um ponto assim que a gente precisa ter, né? E um outro ponto, só para complementar o que você falou, esse lance do Wine Hunter, eu vou trazer uma analogia aqui, mas por favor, não quero ofender ninguém aí, se tiver algum, né, engenheiro, alguma coisa na live aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem lá o cara da engenharia, mas tem o pedreiro, e tem aquele feeling, trabalha com aquilo o tempo todo, tem uma experiência de campo naquilo, não é só a teoria, entende? Então, acho que o wine hunter é isso, que é o seu caso na Itália. Não é só... Você vive isso, é o seu dia a dia. Então, tem coisas que lá o chat GPT não vai falar, que só vai conseguir saber com você. E é justamente por isso que eu acho que 100%, né, das vinícolas que a gente trabalha, a gente já visitou em loco. A gente conversa direto com o produtor, a gente vê quando ele muda alguma coisa, para justamente atender essa demanda do cliente que curte um determinado tipo de vinícola. Eu gosto mais do estilo de vinho desse enólogo. Eu gosto... Então, assim, a gente está por dentro disso, que muitas das vezes é a diferença, né, que tem aí, que aí foge um pouco do wine hunter e vai um pouco mais para a curadoria também, né? Você conseguir explicar de forma mais prática para que a pessoa entenda o paladar. Um segundo ponto é litragem. Do seu nicho, você tem que ter uma litragem. Igual, graças a Deus, é que eu tenho assim, eu não sou formado sommelier, eu gosto de beber, esse é meu foco, e comercial, mas assim, a gente degusta vinho. Esse ano menos, mas nos primeiros anos, bom, o primeiro ano foram 400 garrafas que a gente tomou no ano. O segundo, umas 300 e pouco. Então, assim, a gente degusta sempre, e a Josi sempre do meu lado. Esse vinho é assim, esse vinho é assado, para que eu também não me perca na hora que eu vou falar alguma coisa, né? Assim, talvez no futuro eu faça um curso sommelier, não sei. Não sei se eu precisaria disso. Mas essa experiência que você tem que ter de litragem, de experimentar e, ao mesmo tempo, essa bagagem mais técnica das vinícolas, eu acho que isso é fundamental para você fidelizar o cliente, né? E que o cliente entenda realmente o que a vinícola, o que você quer passar sobre aquela vinícola. Então, acho que cai naquilo que você falou. Reflete na entrega, né? Reflete na entrega aquilo que você quer fazer. Então, assim, é trabalhoso? É. Mas se você tem paixão por aquilo, meu amigo, não tem como dar errado, porque os momentos que são difíceis, os momentos de perrengue, eles acabam não significando tudo pelos momentos de prazer que você tem nesse negócio. Eu sou super feliz com isso. Não é o meu trabalho hoje 100%, eu ainda trabalho, né? Tenho outro tipo de trabalho, mas é um negócio que todas as minhas férias eu uso para exercer essa função. Para exercer essa função. E não tem melhores férias do que essa. Olha, eu te digo, eu te entendo, hein? Porque, infelizmente, isso vira uma doença. Porque eu também, as minhas férias, eu passaria em outro lugar. Mas a gente acaba sempre numa vinícola. Meu Deus, não tem jeito, cara. É um limite, né? A gente acaba numa vinícola, meu Deus. Não tem que fazer. Esse ano... Pois é, né? Mas tudo bem. Mas, e você, o Carlos, o que você indica? Pois é, o que eu vou falar depois de tudo isso, né? Depois de tudo que eu vou falar. E tem que saber fazer planilhas de Excel, né? Mas assim, tá. Adorei o comentário da Josi, do Anderson, a Karine, então, que trouxe todo esse cenário aí dessa emoção que o mundo do Wine Hunter pode trazer, né? Mas eu ia ser um pouco mais simples. Eu ia falar
tipo de algo que para mim tem sido extremamente importante, que é networking, tá? Assim, eu acho que isso é uma coisa até lógica, né? Que você tem que conhecer, você tem que viajar, você tem que... Porque quando a pessoa te pede alguma coisa, você tem que saber aonde correr atrás, com quem conversar, né? Acho que isso é uma coisa... E não, isso não é simples de construir, né? Isso é a tipo de coisa que você não constrói no Google, né? Você não adianta lá, você tem que conhecer a pessoa, tem que ter o contato certo, né? Mas uma coisa que eu ia também comentar, que eu acho que tem, tem sido bem importante, é criatividade nesse mundo também, né? Porque para você poder pegar, provar um vinho e descobrir onde é que ele se encaixa, como a Josi falou, né? Qual cliente esse vinho lembra, né? Ou criatividade para entender aquilo que o cliente estava buscando, mas conseguir achar o produto de acordo com aquilo que ele está querendo, ou às vezes ainda até melhor, uma oportunidade até mais interessante do que ele estava buscando, né? Então eu penso que uma dosezinha de criatividade nesse mundo do Wine Hunter, né? Até porque ele não é um mundo lógico, né? A gente fala de ChatGPT, a gente fala de Google, mas esses dois ambientes trabalham com lógica, né? E o trabalho nem sempre ele é lógico, né? Então a gente tem que sair um pouquinho fora da caixinha, como dizem. Vou complementar o que você está falando aí, Carlos. Justamente com aquele comentário que eu fiz com a Karine no início, quando eu saí do foco da live. Né? Hoje, eu tenho essa vontade pessoal, porque a gente tem, hoje, acho que 60% dos clientes recorrentes que a gente tem no Taça e Prosa são clientes que tomam vinhos de outros países, de outras regiões, desculpa, e consomem o vinho brasileiro, porque justamente eles entendem a qualidade. Por isso que a minha vontade, né, no futuro não muito distante, é de repente tentar fazer um evento desse, para justamente as pessoas entenderem, tipo, vamos tomar um vinho francês, vamos tomar um vinho italiano, vamos tomar um vinho, sei lá, da Austrália, vamos comparar, né? A Josi consegue fazer essa parte mais técnica de tentar, através do terroir e estilos de vinificação no Brasil, tentar trazer uma similaridade para justamente poder mostrar essa régua de qualidade. Que esse é um ponto fora da caixinha que muitas vezes as pessoas vão falar, mas o Anderson foco dele é em vinho nacional, pequeno produtor. Sim, mas eu tenho visto nesses 3 anos que tem de mercado de cliente, é aquilo que eu falei, cliente que deu de dedo, né, no rosto da Josi, falando, vou experimentar e vou te cobrar. E o cara começar a comprar recorrente. Então, o cara que começou a falar da Josi, que só toma vinho da Austrália, vinho da França, e a Josi conseguiu ser assertiva nisso. Então, assim, talvez, aproveitando que esse negócio do Wine Hunter, eu vou aproveitar um pouco até da consultoria gratuita da Karine, e a Karine me corrija se eu estou errado ou não, mas eu vejo esse caminho, não que eu quero sair do meu foco, pelo amor de Deus. Não. Mas é como eu te falei, é uma estratégia. Mas o cliente vai ver em loco. É uma estratégia, não é sair do foco, é uma estratégia para você trazer, como eu te falei, a educação e a formação para o seu cliente, para o seu mundo, para o seu nicho sempre. Sim. Então, para você poder explicar para ele o que é qualidade no seu setor, você vai mostrar com o quê? Com aquilo que ele já conhece. Se para ele qualidade é aquilo, então vamos colocar um lado do outro e eu te mostro que o meu também tem qualidade. É uma estratégia, não é? Eu acho super inteligente, porque você vai estar falando a língua do seu cliente. Obrigado. Não, obrigado. É justamente, eu acho super inteligente, principalmente se você usar os vinhos que a Karine vai te indicar. A gente pode, com certeza, fazer uma igual aqui, né, Karine? Vamos fazer uma igual aqui. Pois mas não tem todos esses vinhos brasileiros para a gente usar aqui ainda. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Exato. Quem sabe o Taça e Prosa vai para a Itália falar sobre vinhos brasileiros, né? Mas a gente chega lá. Não, gente, olha, e é uma coisa interessante que a gente não falou. Boa noite. Grande Valduga. Grande Valduga. Uma coisa que a gente não falou é que muitos restaurantes precisam de Wine Hunter muitas vezes, tá? Porque, por exemplo, eu mesma já assinei cartas de, né, cartas de vinhos de restaurantes, lojas de vinhos, tá? Outras coisas, supermercados, né? Então, assim, o Wine Hunter pode ter várias
nuances, assim, pode trabalhar em várias divisões, não sei nem como dizer. Então, assim, é um trabalho muito interessante, tá? Pode ser uma coisa assim, um segundo trabalho, né? Até pegar, até o negócio funcionar, porque como a gente falou antes, tem que ter um investimento inicial, tem que viajar, tem que conhecer, tem que formar, como o Anderson falou, tem que ter litragem, né? Essa litragem tem que ter. Você tem que ter um mercado. O Carlos falou uma coisa importante, networking. Eu nem citei isso, porque para mim, a network para mim é a vida, né? A gente está aqui por causa disso também, né? A gente sabe muito bem disso. A gente tem que ter essa. E outra coisa que eu vou falar, para mim, é uma visão sistêmica. Visão sistêmica é conseguir ver tudo do alto, né? Assim, quando você consegue ver, né, as coisas não só no teu quadrado, né? Não só o que vai funcionar para mim, mas a gente citou isso antes também, né? Para que tudo funcione, não sou só eu, não é só o meu trabalho, né? Então, acho que foi você, né, Anderson, que falou antes, o meu não serve para mim, serve para o meu colega. Cara, isso é fundamental no nosso trabalho, isso é fundamental. Essa cooperação, essa visão sistêmica, saber que existem os outros que trabalham como a gente. Então, assim, se não funciona para mim, funciona para ele, então isso é o networking também. Tá? E isso tudo para mim é conectado com aquilo que a gente falou no começo, que é saber escutar, né? Coisa que é sempre cada vez mais rara, a gente escutar as pessoas. Cada um está sempre concentrado no seu próprio quadrado. O Wine Hunter tem que escutar o cliente, porque ele não sabe que vinho que ele quer. Tem que escutar o produtor, porque esse produtor muitas vezes conta, né? Em meia hora, não só a vida dele, mas da família, do terroir, do vinho, tudo aquilo que você precisava, e aquilo, né, vira para você. Tentando vender para o cara errado, às vezes. Ele tá focando, às vezes, num cliente que não é o dele. E então, assim, é muito importante a gente conseguir escutar tudo aquilo que está em torno da gente para poder construir essa visão sistêmica que eu acho que o Wine Hunter tem que ter, tá? Porque, assim, até as conexões de outros países, o Carlos sabe, a gente está aqui, estamos vendendo vinho para a Dinamarca, estamos vendendo vinho para a Holanda, para a África do Sul. Mas, assim, por quê? Porque lá eles precisam desses vinhos. Nós somos considerados Wine Hunters para o mercado italiano. Alguém sabe que existe agente para o mercado italiano e lá da Dinamarca chegou um pedido, sabe? Então, assim, o mundo, isso é muito importante. É muito importante também que entre a gente exista essa conexão. E é muito interessante isso. Acaba sendo porque uma pecinha na engrenagem do mundo dos vinhos, né? Isso, o mundo fica pequenininho. Ele sabe, todo dia chega isso, assim, a gente acaba criando, sabe, conexões enormes. E no final das contas, a gente está numa botinha, que a Itália é desse tamanho. Mas estando aqui, como vocês têm uma especialização que vale ouro. Se vocês souberem vender essa especialização que vocês têm, é só saber colocar ela no lugar certo, né? Então, eu acho que o Wine Hunter tem que ter isso, uma especialização e saber apresentá-la no lugar certo. Porque nos dias de hoje tem um grande valor, né, o nosso trabalho. É o que eu acho. Tá? E todo dia a gente está vivendo isso. É isso, Carlos. Na próxima vez você vai estar aqui, eu vou estar em casa, tá? Porque eu ainda estou aqui maquiada, 11 horas da noite. Que são 11 horas da noite, tá? Exato. 11 horas da noite. Acordei 5 horas da manhã. Isso é a vida do Wine Hunter. Linda, maravilhosa. Tô brincando, gente. Feliz. Tá bom, olha, Anderson, eu não sei se o pessoal tem perguntas aí, mas olha, adorei. E amanhã mais uma batalha aí de vinhos, mas estou muito feliz. Queria muito que eu até convidei meu importador para vir falar aqui, né? Testemunhar com a gente, mas ele ficou sem graça. Mas quem sabe, né? A próxima vez. E bom, não vou nem dizer quem é o nosso importador, porque vocês também conhecem e o mundo é muito pequeno. Aí fica a dica do networking, porque ele estava no nosso curso. Olha só como é que o mundo é pequeno. E depois a gente conversa. Mentoria. Oi, a gente fez um curso de mentoria, né, meninos? Antes nos conhecemos. E ele era um daqueles que nunca se apresentou, mas via as aulas como é que se diz assim? Depois, né?
E é E gravado. depois me procurou. Olha só como é que é a vida, né? Que legal. E é isso. Bom, gente, eu acho que foi muito bom esse encontro aí, tá? Estou muito feliz, muito orgulhosa de saber que vocês são aí o exemplo, o melhor exemplo que eu conheço de Wine Hunter no Brasil. E gostei da ideia aí de comparar esses vinhos, eu acho que vai fazer bem para todo mundo e vai somente manter o nicho de vocês, isso não vai atrapalhar ninguém, Sim. porque é somente uma estratégia, mas ao mesmo tempo uma estratégia que vai trazer valor para todos. E Carlos, o que você tem aí a adicionar? Eu tô finalizando. Eu teria várias perguntas, mas se começar a fazer pergunta agora, daí Cozinha, porque eu falei até agora, tô com a boca você tá seca, com a enquanto boca eu seca. bebo. Eu não bebi nada hoje. Né? Vamos lá, pergunta, né? Vai ser técnica, a live vai começar de novo, mas tudo bem, né? Né? Tem 3 minutos. 3 minutos. A pergunta é o quê? Ó? Vamos lá, tanto pro Anderson como para você, Karine. Quanto o trabalho do Wine Hunter é comercial ou ele não é comercial? Ou ele é muito técnico? Ou divide? Eu tô aqui, eu tenho minha opinião, mas eu gosto de jogar a pergunta para... se eu quiser, eu posso eu mesmo responder, né? Mas Não. tudo bem. Anderson, começa você. Vamos Eu lá. acho que divide, né? Eu acho que divide. Eu Por comecei quê? a Porque assim, live de novo agora. então, porque o comercial, sim, porque a gente busca isso para o nosso negócio. Acaba tendo um tino comercial, né? Mas eu acho que essa parte técnica vai muito no estilo daquilo que você quer vender, falando no português exato, o nicho que você procura, né? E no meu caso, como essa parte mais técnica, né? Eu jogo sempre essa bomba para ela, né, cara? Eu é muito paixão, né? Eu sou apaixonado por pequeno produtor, né? Então, assim, talvez isso pode até ser um pouco um problema em relação a nicho, porque é uma coisa que eu gosto, eu curto, eu entendo o trabalho desse tipo de vinícola, né? E o quão amor eles têm. Então, isso para mim eu não vou falar mais de novo, porque senão eu começo a chorar de novo, né? E não quero isso novamente. Mas para mim divide um pouco, porque claro, eu busco crescer, para o negócio crescer, eu tenho que vender, né? Eu acho que são duas coisas que caminham juntos, na verdade, né? Você precisa ter essa coerência, né, da paixão com a razão, né? Então acho que um não pode sobressair no outro, né? Lógico que às vezes, né, a paixão ela fala mais alto, mas quando a gente fala de uma avaliação técnica, por exemplo, trazendo para o lado de sommelier, nosso gosto pessoal tem que deixar ali de lado. A gente precisa ser técnico, a gente precisa trazer esse lado comercial. Então eu, na minha opinião, acho que caminha ali lado a lado, né? Sim, eu já acho, gente, que não. Como vocês sabem, eu faço a parte de Wine Hunter porque eu tenho um cliente que me pede para escolher. Assim, eu sou comissionada para fazer a Wine Hunter, né? Que é diferente. Vocês fazem com outro escopo. É lógico que eu faço por amor, porque senão eu estaria na minha casa fazendo outra coisa com a minha família. Então a paixão, se não fosse essa, sinceramente, eu não estaria lá brigando com a minha mãe que todo dia me joga na minha cara que eu deveria estar em casa com a minha família. Mas fecha parênteses. Não, tô brincando. Mas assim, a parte comercial, o objetivo é aquele de dar o resultado ao meu cliente, tá? Então, quando eu faço a minha parte técnica, atrás disso tem a parte comercial. Assim, no final, é um trabalho comercial. Acaba sendo diferente. Tá? É diferente porque a gente faz em modo diferente. A vontade ok? Então, eu faço com toda a paixão no mundo, tanto é que todo mundo que trabalha comigo sabe disso. O Carlos sabe, ele está aí comigo, eu posso... mas quando eu estou no campo, é paixão pura, mas eu tenho um objetivo. E aquele objetivo a gente tem que trazer ele para casa. Então, e aquele objetivo é um objetivo comercial. Que o meu cliente, ele precisa de mim para isso. Ele precisa de um Barolo desse jeito, com essas características. E eu preciso
né? Nós fomos para a Geórgia, eu e o Carlos, e nós fomos selecionados para ir para a Geórgia porque nós tínhamos que entender se ali tinham vinícolas que eram à altura de um determinado... E nós fomos para lá, nos divertimos, foi bom pra caramba. Mas assim, na brincadeira ou não, cada um de nós tinha um ponto de vista diferente, mas nós voltamos para casa com o dever de casa feito, não foi, Carlos? Foi. Assim, e tinha um negócio comercial, tanto é que depois as vinícolas da Geórgia a gente levou como é que se chama, pro Brasil também. Não sei se deu para explicar. Sim, O nosso trabalho verdade, é sempre de wine hunter, mas é pergunta, feito de outro jeito. A pergunta, na verdade, ela é um pouco... ela se autorresponde, né? Do que a gente conversou na live, né? Mas eu acho que é legal deixar isso claro, né? Até para a gente entender, para quem está escutando, às vezes sonhando que é do trabalho do Wine Hunter, mas saber que também é um trabalho, né? Que existe uma motivação, vamos dizer assim, de business, de negócios, de um jeito ou de outro, ela tem que estar presente para viabilizar, né? E eu sou vendedor de vinho desde os 12 anos, então para mim é impossível eu não ter uma visão comercial nesse trabalho, né? E eu acho que é isso. Eu não sei se... Eu posso só fazer mais um adendo antes de encerrar? Até peço desculpas, eu sei que é quase meia-noite aí na Itália, mas eu vou ser, assim, é que nem um exemplo que eu vou dar no meu caso. Trabalho com pequenos produtores. O relacionamento com eles é um negócio impressionante. Aprendemos muito com os pequenos produtores, tendo paciência. O André Valduga, que está aí na live agora, ele tem a linha Otto, 92 e 93 pontos pelo Descorteados, por quase 2 anos. Vinhos de altíssima qualidade. Mas atendem a gente com humildade, entendem o nosso projeto, entendem, não só ele, como os outros pequenos produtores. Então, assim, isso para a gente, nesse início de projeto, que acredita, que volta a falar, se tivesse colocado de tudo, talvez estivesse ganhando mais dinheiro, mas perderia o sentido. Então, isso motiva muito a gente. O lado do pequeno produtor, entender a nossa dificuldade, e em vez de nos pressionar, nos ajudar. Cara, isso é um negócio que... Aí, ó. Já chorou. Isso que motiva, você entende? Por isso que eu falo que eu, no meu caso, acaba sendo mais emoção. Mas eu também choro. Entende? Eu choro quando eu escuto. Eu choro quando eu escuto meus produtores falarem a história deles. Eu choro chorando agora. Ela está chorando agora, só que tem um filtro que esconde. Mas pra gente isso significa muito. Sim. O próprio produtor ver as nossas dificuldades e acreditar no nosso projeto, sabe? Tipo, então isso que dá esse gás para nunca desistir. Desculpa, gente, desculpa. Ai, que delícia! Gente, que bando de chorões, né? Meu Deus, que lindo! Olha, sabe, não, eu acho isso engraçado, porque ele só falando ele chora. Eu faço as lives aqui na Itália, aí o produtor italiano tá ali falando e eu estou na live assim... eu não sou a única, tá vendo? Olha aí outra. Tô adorando isso. Tô adorando. Lindo, Anderson. Mas obrigado, gente, pela oportunidade de a gente participar. Obrigada a vocês. Foi incrível. Ficou incrível a live. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Quinta-feira a gente vai estar com outro tema, que ainda não sei qual vai ser. A importância de descansar para o Wine Hunter. Vai ser o tema. Agora exercer essa função, né? Não, gente, obrigada mesmo. Olha, lembrei das nossas aulas de mentoria. Aí, ó, mais uma da turma. Aí, a nossa turma. Pois é, né, gente? Aí, olha, um tema interessante é o networking no mundo do vinho. Outra coisa aí. Porque o bom desses encontros aqui, e vamos fechar depois, tá, gente? O bom desses encontros aqui é que nessa quinta-feira a gente quer falar de negócios, a gente quer falar de tudo aquilo que fomenta o mundo do vinho, além do vinho, ok? Porque parte técnica do vinho, aqui um pouquinho todo mundo tem, e de live de parte técnica tem um monte. Mas tudo aquilo que está atrás, né, do mundo do vinho, né, do wine business, mas que ninguém fala, né? Poxa, vamos tirar esses temas aí, vamos falar disso que eu acho que é muito interessante, né?
networking com monte de vinho é muito coisa. fácil, né, gente? É muito bom, né? Tem um monte de coisa que a gente pode conversar e a gente tem muita experiência. A gente aqui da Europa, vocês daí, sabe? Eu acho que tem um monte de figurinha que a gente pode trocar e a gente pode usar isso aqui como se fosse um saloto, como é que se diz em português? Sabe? Quando você, né, senta com os amigos e fórum. começa a conversar, e eu acho que pode ser um bate-papo legal, sabe? Então, Happy sejam hour todos de bem-vindos, né? tá? Um happy hour com business. Isso. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigado. Obrigada, André Valduga, que participou também diretamente, a Fátima, todos os amigos que passaram, tá? E Anderson e Josi, como sempre, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Super obrigada. Agora vistam a camisa do Wine Hunter, porque não tem como negar, né? Sensacional. Gente, Grande abraço. boa noite. Obrigadão. Um super beijo Grande para abraço, vocês, tá? Boa noite, bom descanso. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite a todos, gente. Tchau. Tchau. Curtem a noite vocês aí no Brasil, porque aqui a gente vai curtir a madrugada, né? Porque já são quase meia-noite mesmo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.